imaginando, bom, a grandeza que é, né, a Multi-Rio, né, ao longo dessas 3 décadas, é realmente muito significativo, né? E eu fico pensando aqui uma coisa assim, uma definição, se vocês pudessem dar uma definição do que é a cultura digital, pensando não nos professores do Rio de Janeiro que têm essa abundância, né, de trabalhos, enfim, de ação. Né? E eu fico pensando para os professores que estão aí ainda tateando, tentando entender o que danado é essa cultura digital, embora na BNCC já tem uma presença, né, como uma competência, mas se vocês pudessem dar essa definição, acho que seria legal para a gente começar. Quantas horas a gente tem para falar desse assunto? Alguns minutos. Exerce o poder de síntese. É desafiador, mas eu acho que é o fio da meada, né? Que traz aí toda a nossa conversa nesse podcast. E para a gente resumir assim, muito rapidamente aqui, atendendo a essa pergunta, Ana, eu acho que a gente pode dizer que a gente está tratando esse contexto como a contemporaneidade, as práticas que estão dentro e fora da escola, que perpassam o nosso cotidiano, mediado por essas tecnologias digitais. No caso da mídia educação, que é a nossa área de atuação, a gente foca nas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, a gente está falando, né, de como a escola, como o professor se relaciona com esses diferentes dispositivos, telefone, celular, que agora, né, para onde tudo converge, a TV está ali dentro, o cinema está ali dentro, o rádio está ali dentro, está tudo ali dentro, né? Mas também as outras telas que vão mediar essa relação das crianças, dos jovens e dos adultos com o mundo de hoje. Mas também as práticas que estão fora da escola. Quando a gente vai num caixa eletrônico, hoje em dia, poucas pessoas vão, aqui no nosso contexto especialmente, né, vão ao banco, fazem tudo pelo celular ou tudo pelos aplicativos ou pelo caixa eletrônico. A gente faz Pix, a gente vai, né, agenda o médico pelo telefone, o nosso dia a dia, a gente vai no mercado, a gente paga lá, né, a modo de calcular, o modo de fazer as compras, o extrato do banco. Todo o nosso cotidiano hoje, no que a gente chama de cultura digital, está permeado por essas práticas. Então, é um campo de atuação que extrapola, né, a questão meramente da escola, e aí, como a gente aprendeu lá atrás com Paulo Freire, né, a escola tem que estar sintonizada com o seu tempo, antes da palavra vem o diálogo com o mundo, não é? Então, a gente não pode virar as costas para esse contexto, porque mesmo que a escola não tenha nenhum equipamento eletrônico, ela está permeada por essa cultura digital, porque a gente assiste televisão, a gente tem o cinema, a gente tem as práticas culturais desse tempo que vão interferir no modo como a gente se relaciona, como a gente fala, como a gente associa ideias e como a gente produz conhecimento com tudo isso. Então, eu diria que esse é o cenário que pauta, né, o nosso tempo. A gente está imerso num mar de informações, num mar de estímulos de diferentes, né, fontes, e como é que a gente se relaciona com tudo isso? Apenas como meros consumidores do que chega para a gente? Ou a gente reflete e tem a possibilidade também de se ver como sujeito desse processo, como produtor de cultura nesse cenário, né? Que é isso que a gente também precisa refletir. Então, tudo isso está nesse arcabouço aí de pensar a cultura digital, pensar esse tempo que a gente vive e as tecnologias digitais que estão aí disponíveis hoje e vão se relacionar também, né, nesse processo e produzir efeitos nas nossas relações no mundo e com o mundo. É isso. Gente, muito bom começar com esse debate. Eu acho que é um debate super pertinente para o momento, super pertinente para o nosso público, né? Nos nossos trabalhos, a gente percebe por parte das professoras que se por um lado o celular não é mais, eu digo o celular que é o recurso audiovisual, né, o dispositivo audiovisual mais presente, né, na vida das pessoas e também na escola, mas não se restringe a isso, né, a ele, né. Mas a gente percebe que ele já não é mais tão estranho no ambiente escolar. Ainda assim,
as possibilidades metodológicas ainda são estranhas para muitas e muitos professores, né? Então, de um lado, a gente percebe que existe essa lacuna de formação e de entendimento de como, metodologicamente, eu posso trabalhar com as tecnologias digitais, e, no nosso caso, em especial, as tecnologias audiovisuais, de uma forma que, de fato, a gente trabalhe na perspectiva da produção da cultura, entendendo o estudante como sujeito da sua aprendizagem, como sujeito da sua comunidade, né? E vocês abordam, né, a cultura digital nessa direção. Isso é muito importante, né, essa perspectiva. Por outro lado, eu percebo também que as professoras e professores, e a pandemia acelerou muito isso, elas são convocadas a inovar, sem necessariamente uma perspectiva crítica sobre o que é inovação na educação, né? Então, a gente tem uma via que pressiona, impulsiona, né, a inovação na direção da individualização do ensino, né, na dimensão de uma ode à tecnologia, né? E essa abordagem, né, essa pressão pela inovação, de um lado, não necessariamente gera aprendizagens significativas, impactos na mediação da aprendizagem dos estudantes, né? Por outro lado, pode vir a gerar uma certa aversão às tecnologias na sala de aula, né? Porque justamente as professoras não necessariamente estão preparadas para trabalhar com esses dispositivos e metodologias, e, no entanto, precisam, de algum modo, engolir essa pressão, né, que vem muitas vezes de cima, né, seja das secretarias, da diretoria ou das famílias também, né? Então, existe aí um campo para ser mais refinado, né, melhor trabalhado, né? Então, eu queria trazer essa questão para vocês, porque, no nosso caso, a gente acaba encontrando muitas possibilidades e iniciativas mais inovadoras, né? Escolas ou redes menores, né? Mas vocês trabalham com uma rede de uma das maiores cidades do Brasil, né? Então, como é que acontece esse movimento? Né? Como é que chega esse conceito de inovação numa perspectiva freiriana, dentro de uma rede de ensino gigantesca, né? E com o suporte institucional e tecnológico e, né, técnico que vocês têm? Como é que vocês percebem essa depuração, sabe? Como é que as professoras da rede recebem esse debate, essas possibilidades? Para responder isso, Felipe, a gente precisa retomar um pouco duas perspectivas. Uma, que é a própria construção da Multirio no nosso contexto, como é que a gente trabalha e como é que a gente vê esse processo desde que ela foi criada. E, por outro lado, a evolução do próprio campo conceitual no qual a gente se pauta, que é o campo da mídia e educação, né? Para isso, a gente, então, volta um pouquinho nessa história. Eu prometo que vai ser breve, é só para ter uma referência, né? Então, assim, quando a Multirio foi criada, em 93, ela já foi pensada como uma estrutura que desse apoio à educação, sobretudo à educação pública, para ampliar a perspectiva curricular, porque a gente já entendia nos anos 90, né, final dos anos 80, início dos anos 90, que não dava para fazer mais aquela educação, professor falando como uma grande boca e os alunos ouvindo como uma grande orelha, né? E conhecimento como algo que está aqui dentro do meu bolso, que eu tiro, ou da minha cabeça, tiro e repasso para o outro, né? No mais puro conceito da educação bancária, né? Já naquela época já se tinha na educação como um todo, e no nosso cenário aqui isso era uma discussão recorrente. Então a gente tinha um currículo na rede que já se pautava por princípios educativos e núcleos conceituais, era um cruzamento. E dentro desses princípios educativos, um deles tinha meio ambiente, tinha trabalho, tinha vários princípios. Um deles era o princípio que focava nas linguagens. Então, a escola deveria já se organizar, refletir, ter movimentos de aprendizagem, porque a gente também tem que entender a escola como um lugar de formação para todo mundo. É um lugar onde o aluno aprende, onde o professor também aprende, onde o diretor aprende, onde, né, o pessoal de apoio aprende e ensina. Todo mundo tem, né, papel importante nesse processo de apropriação. Então, essa escola já era convidada a pensar
como ampliar a relação com as linguagens dentro do currículo. E aí nasce a Multirio para potencializar isso, trazendo reflexões, trazendo ações e produções, né, nas diferentes plataformas, então animações, vídeos. Naquela época não se falava em podcast, era rádio na escola, né, o jornal, a imprensa escolar. Os nomes vão mudando, né, o conhecimento vai arejando também as nossas ideias e a gente vai sintonizando com cada tempo. Então, naquele tempo, a gente tinha essa coisa, a televisão era muito forte como grande veículo, como grande questão, né? Então, a gente já tinha assim, um conjunto de eventos, seminários, formações com parceiros para discutir o cinema na escola, o audiovisual como um todo, a questão da animação, todas as linguagens ali possíveis naquele cenário. E aí eu digo para você, o tamanho da Rede do Rio, ele é não só múltiplo, multifacetado, mas ele é extremamente desafiador também. A gente não tem unanimidade de todo mundo estar na mesma página e nem é desejável isso, né? Então, a gente tem tanto escolas que estão muito permeadas por essa discussão e que se apropriam disso ao seu modo ao longo desse tempo, como tem escolas que precisam de mais apoio ou tem um ritmo diferenciado que requer um olhar nosso mais atento. E isso é múltiplo, né? Você tem escola na beira da praia mais famosa que a gente tem aqui, né? Conhecida internacionalmente, como você tem escola que você abre a janela e passa boi, passa boiada, né? No alto do morro e na beira do asfalto. Então, essa multiplicidade também ela é muito desafiadora, mas ela é muito enriquecedora, porque o que a gente faz aqui, a gente tem clareza de que é apropriado de diferentes formas no ritmo de cada coletivo, né? Então, isso chega à escola de diferentes formas, e às vezes não chega à escola, né? Às vezes não chega. A gente tem áreas aqui na cidade, por exemplo, se a gente for falar de comunicação hoje no contexto da cultura digital, a gente tem áreas que o sinal da internet não chega. A diretora pode ter uma verba para pagar cabeamento, que ela vai fazer tudo ali, e a área de sombra que a tecnologia ainda não alcança, né? Então, para essas realidades, você tem que pensar outras formas. Então, a Multirio, ao longo desse tempo, foi desenvolvendo também uma frente, que é pilar da nossa atuação, que é a pesquisa. Pesquisar novas formas, novos formatos, novos modelos de fazer esse diálogo se apropriar, né? Ser apropriado e se estabelecer. Por outro lado, né? Então, esse é um caminho de apropriação que você tem cotidiano. O desafio ele existe desde que a empresa foi criada e desde que a gente faz educação, né? Como é que o professor se apropria depende de uma série de fatores. Depende da visão que ele tem de mundo, de escola, como ele se posiciona como educador desse tempo, como é que aquele coletivo da escola se organiza para isso e está permeado, né, por várias ações para fazer acontecer, ou se a escola é muito refratária. Então, a gente tem aí uma outra questão que vem junto com isso, que é a evolução do próprio campo da mídia educação. Então, se a gente olhar um pouquinho essa história, a gente vai ver que a gente começa se relacionando na educação com os meios, praticamente numa educação contra os meios, né? Era prevenir os perigos da internet, da internet não, mas da TV, do cinema, né? E até antes disso, da literatura, né? Que era, durante um tempo da nossa história do conhecimento, a literatura era algo que não era para todos, porque ela levava os jovens ao devaneio, o perigo das páginas impressas, né? No século XV, no século XVI, isso aí estava presente. Então, quando a gente fala da evolução desse campo, né, a gente também está falando de uma evolução de reflexão com a escola, da forma como a escola se relaciona com essas tecnologias, né? A gente passa na história da educação nos anos 70 por uma visão muito tecnicista, que tem marcas até hoje na educação. Então, achava-se que o bom professor era aquele que tinha eu costumo chamar de Hollywood pedagógica, né? A escola tinha que ter letreiro luminoso, piscando, a aula tem que ser atrativa, aluno ativo, e tudo tem que acontecer. E aí a gente fica preocupada na forma e esquece um pouco do conteúdo, né? Do objetivo, do porquê que a gente está ali. Então, isso tem rebatimento até hoje. Você vai ter professores
em diferentes estágios de apropriação e de relação com isso, que vão pensar que existe uma mídia que tem que ser educativa, fechadinha num quadradinho, e essa pode entrar na sala de aula, e uma outra mídia que é perigosa, que tem que ser evitada. Então, assim, depende muito dessas concepções e da apropriação que o campo da mídia educação também propõe, né? Hoje, a gente tem clareza, assim como a gente aprendeu lá com Humberto Eco, né? Nem tanto apocalípticos, nem tanto integrados, né? A mídia não vai salvar a educação, mas também ela não é algo que eu possa abrir mão e ignorar a sua existência. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A relação é de bom senso, de criticidade, de apropriação e, principalmente, de finalidade. Para que eu vou usar isso? Às vezes o professor fica preocupado em fazer o podcast antes de pensar na necessidade que ele tem daquilo. E aí fica atirando para todo lado e esquece de uma coisa que para nós, né, nesse processo de apropriação, é fundamental, que é a escuta. Quais são as práticas que ele tem já no seu cotidiano? Quais são as práticas que as crianças têm com esses diferentes dispositivos? Né? Como é que a escola tem condição ou não de se apropriar e de produzir nessas diferentes linguagens? Então, acho que o diálogo, a compreensão desse campo de atuação, que não é também para usar o audiovisual, o podcast, para a escola ser bonitinha, lúdica e dinâmica de uma forma pejorativa, né? Menor. Né? Para tornar a aula mais feliz. As crianças adoram. Não é só isso. Isso é muito legal, sim, mas não é só isso. Né? Então, a gente precisa investigar, a gente precisa discutir, e esse é um aprendizado cotidiano, que não se esgota. Né? Eu diria a você, acho que a gente não chega, a gente ainda está muito na infância da apropriação desses processos todos pelos processos pedagógicos dentro da escola. E a saída, uma das pistas que a gente vem aprendendo ao longo dessa experiência, né, é a gente ouvir, a gente dialogar e a gente formar redes de colaboração, a gente perceber que eu, na minha sala de aula sozinho, sou muito menos do que quando eu abro a porta e dialogo com o meu colega de frente, com o meu outro colega do outro ano, com outro colega que às vezes eu só vejo no cafezinho. Né? Quando a gente faz da escola a primeira célula ali de troca, a gente já tem uma riqueza. E quando a gente compreende que a escola do lado também pode ser uma parceira e assim sucessivamente, a gente vai fortalecendo essa conexão e essa compreensão de rede para enfrentar os desafios em conjunto. Eles nunca vão ser superados plenamente, né? Mas a gente está sempre tentando se apropriar e produzir novas pistas para esse cotidiano também se repensar. Você mencionou essa questão da formação de rede, como até batendo na porta do lado e tudo mais, Sim. E é interessante justamente isso, porque você trouxe um exemplo de uma rede física, digamos assim, e, na verdade, a formação de rede, o trabalho colaborativo é uma das características que o digital trouxe para a gente, mas que aí nos leva justamente a esse questionamento até da inovação, né? O que é inovador hoje? O storytelling, né? Seria uma inovação? Pô, não é, isso é contação de história, né? A gamificação, até que ponto, né? A gente tem uma colega que é uma professora antiga que falava, eu já fazia gamificação lá atrás, eu dava estrelinha e tudo mais. Então, tem certos conceitos que são reelaborados e reinventados e ganham um novo nome, digamos assim, mas que muitas vezes já são trabalhados, né? Enfim, há muito tempo. E eu ia comentar também uma outra questão, que é justamente essa diversidade que a rede aqui do Rio tem, essa grandeza toda, é extremamente desafiadora, é o nosso grande desafio aqui. Como é que a gente faz para justamente escoar, né? Para a gente chegar, a gente fala que chegar na ponta, né? E a gente, enfim, lança a mão de diversas estratégias, né? A Multirio tem um canal de televisão, a gente tem o nosso portal, a gente tem o nosso canal no YouTube, mas a gente também, sempre que possível, a gente imprime, a gente faz DVDs, a gente, enfim, faz pendrives ou nossas publicações a gente imprime e entrega na escola, diretamente na sala de leitura de cada escola da rede. Então, são estratégias diversas que a gente tem justamente para tentar abarcar essa multiplicidade de situações que a gente tem aqui no Rio. Ei, gente, muito bom. Assim, é completo, né? Assim, e aí é muito inspirador também, né? E eu fico
enfim, uma das perguntas que eu ia fazer era essa: como é que vocês se agem, atuam, né, nessa dificuldade, não é só dificuldade, né, nessa diversidade de necessidades, né? Então, assim, essa resposta de Eduardo já me contemplou nessa pergunta, mas quero pensar um pouquinho dentro da perspectiva que você colocou, né, assim, de que não é só a utilização técnica, né, das mídias, né, mas nessa perspectiva de pensar como é que eu posso me relacionar com isso, né, e o aspecto que você menciona da escuta, né, e na outra ponta, né, essa escuta vai se alarga a tal ponto que os professores, enfim, começam a se relacionar de um outro jeito com os seus estudantes, mas, sobretudo, saindo da sala de aula e fazendo isso que você menciona, né, das redes, né, nesse aspecto de que é possível colaborar, né, é possível colaborar diretamente, fisicamente, mas considerando o contexto que a gente está falando aqui agora, nesse âmbito, né, digital. Né? E para a gente aqui na Semente é sempre uma questão, né, também, né? Pensar nisso, né? Como é que pode ser a mediação? Quais são as possibilidades disso acontecer? E, principalmente, também, quando você fala de escuta, no lugar de que a gente a gente não chega nesses lugares com uma coisa já pronta, né? Mas também entendendo qual é a necessidade desse espaço. E aí, quando eu te escuto falar, eu fico pensando muito numa coisa que para a gente é muito importante também, né? Como é que a gente pode potencializar o que já existe na escola? Como é que a gente pode chegar nesse lugar de colaboração, assim, efetiva, né? E não ficar só num conceito, né, de que é preciso colaborar, mas é nessa ação efetiva, né, na experiência, como é que isso acontece. E para mim isso é muito importante, porque também dá para o professor a medida de que é possível isso acontecer.